Ok. Então, na aula passada, a gente definiu órbita positiva, né? Não precisa ver isso aqui como uma sequência, mas é um conjunto, tá? Um conjunto de pontos. Ok? E isso aqui, pelo que se ver de outra maneira, tá? Como F elevado a K, X, onde K é um número positivo inteiro, né? K pertence aos inteiros. Positivos. Então, se não, para não complicar, melhor deixar assim mesmo. Z. Quer dizer, 1, 2, 3, né? Então, dessa forma, tá? Esse aqui, a órbita completa, a órbita total, assim. Vai ficar de X, onde cai inteiro. E esse aqui, como se fosse a órbita para os inteiros negativos. Pronto? Ou se quiser, a gente coloca assim, menos K e Z positivo. Tá bom? Quer dizer, colocar assim melhor. Tá? Maior ou igual que zero, fica melhor. Aqui dá para entender que K maior ou igual que zero. Aqui também, aqui não tem problema não. E aqui, K maior ou igual que zero também. Melhor assim. Inteiro, né? Tá? Okay. Tá bom, Paloma, tudo bom? Pelo menos você está aqui. Vai estar gravado, tá? Bom, e agora vamos falar de outros exemplos, tá? Ok. Isso foi na aula passada, né? Então, deixa eu fazer aqui. Número 6. Hoje é 28. Sim, Luísa. Ixi. Como é que é? A aula passada ainda não está nas... Ih, caramba. Parece que não passei, né? O vídeo... eu vou dar uma conferida, tá? Tá bom? O que está faltando no site? Está faltando a aula, né? É isso? As notas de aula, né? Eu vou... tá. Tá, vou dar uma conferida, tá? Vou passar tudo rodinha, tá? Ok. Bom, então isso que a gente fez na hora passada, né? Temos órbitas periódicas, órbita positiva, órbita negativa. Como calcular os pontos periódicos, né? Os pontos fixos. A gente fez. O ponto periódico é um ponto periódico dessa forma. Ok? Para encontrar os pontos periódicos do período 2, por exemplo, tem que resolver coisas desse tipo, né? F2x igual x. Pontos periódicos do período 3 seria F3 de x igual x. E assim vai, né? Mas isso não é viável, ok? Isso não é viável, não é fácil de calcular, tá? É muito difícil, ok? Bom. Então, a gente vai fazer mais um exemplo aqui. E espero que você não fique muito inquieto com o que eu vou falar, tá?
Bom, agora, o que a gente vai fazer, né? Até agora, tratamos com pontos na reta, certo? Pontinho na reta. Mas existem conjuntos que parecem a uma reta, né? Que pode ser assim, né? Isso vai ser comum, tá? Em sistemas dinâmicos. Por exemplo, esse aqui não é uma reta, mas se você pensa, se você estica, isso aqui é um segmento, tá? Então, eu vou considerar agora um conjunto, que vai ser esse aqui, um círculo, tá? Um círculo. Não vou considerar o interior aqui, estou considerando a linha preta, essa linha preta, tá? Ok? Tá, deixa eu escrever com muita calma. Considere. Agora com muita calma mesmo, tá? Considere o S1. Quem é S1? O círculo unitário. Ok? No plano, tá? E quem é esse círculo unitário? Se você não lembra, esse carinha aqui. Ok? Esse 1 que está no R2. Opa. Agora preste atenção, tá? Tem R2, tá ok? Bom, o que você sabe, né? X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 1. Ok? Esse é o círculo, correto? O círculo eu posso imaginar de uma maneira interessante. Eu posso imaginar que o círculo é igual ao seguinte. Ok? Ele pode ser imaginado. Agora, esse é imaginado, vou explicar, tá? Como um segmento. Como o segmento fechado. É isso aqui. 0, 1. Deixa eu ver se o que eu quero vai ser isso. 0, 2π. Isso, 2π. Identificando seus extremos. Bom, talvez seja a primeira vez que você vê uma coisa desse tipo, mas vai se acostumando, tá? Bom, o que quando em matemática a gente fala disso aí, a gente está dizendo que esse círculo aqui pode ser imaginado como se fosse um segmento, aliás, o segmento esse aqui, indo do 0 a 2π. Tá? Aqui está o centro, digamos, está o centro do círculo. Ok. Na verdade, quando em matemática está falando isso aí, na verdade está falando de, no fundo, de um homeomorfismo ou de uma função que vai levar esse segmento nesse círculo, tá? Mas não está explícito isso, tá? Bom, esse segmento aqui, esse segmento 0 a 2π, realmente existe uma funçãozinha que vai ser f de t, tá? E de θ, perdão. Qual vai ser a função? Vai ser cosseno de θ, seno de θ. Isso aqui que eu estou escrevendo não é o foco, não é o nosso foco, tá? Bom, mas vai nos ajudar demais, ok? Entender, tá? Porque o livro já assume que isso a gente já sabe, já viu. E isso aqui é uma função que, na verdade, essa função é uma coisa que você já viu. Se a gente chama isso aqui de x, x é igual a cosseno de θ, y, a segunda coordenada, chamamos, seria seno de θ, é uma equação, perdão, são equações paramétricas, tá? F de um ângulo está sendo escrito dessa maneira. Essas são equações paramétricas do círculo, tá bom?
Então, para ninguém é um mistério essa parte aqui, né? Para todo mundo que já fez cálculo 3, né? O cálculo que estamos fazendo, ok? Isso não é mistério. Quanto vale f de zero? Quem é f de zero? Estamos aqui no plano, tá? Esse aqui é o plano cartesiano. Quanto vale f de zero? Quanto vale f de zero? Vamos lá. Aí. F de zero vale 1, 0, tá? Então, para nós, esse carinha aqui, correto, Gustavo? Esse pontinho 1, 0 é o f de zero, tá? A gente vai identificá-lo como se fosse o identificá-lo, quer dizer, né? F de t, f de zero igual a zero. Isso aqui deveria ser o f de zero, tá? É o f de zero, tá? Mas a gente vai identificá-lo como o próprio zero. A origem, tá? Do circulinho, tá? O começo. O que mais? E aí você continua, né? F de, por exemplo, aqui, f de π. Quanto vale f de π? Quanto vale f de π? Bom, é só substituir aqui. Cosseno de π. Cosseno de π dá quanto? Cosseno de π dá menos 1, isso. E o seno de π dá 0. Então, vai ser esse pontinho, correto? Veja, então, o ponto zero está sendo identificado nesse pontinho azul aqui. O ponto π está sendo levado para esse vermelhinho aqui. Bem natural, certo? Vou colocar um verdinho aqui. O ponto π sobre 2, adivinha para onde vai ser levado? F de π sobre 2 vai dar cosseno de π sobre 2 é 0, e aqui vai ser seno de π sobre 2, 1. Vai ser esse pontinho. Tá vendo? O ponto é 0, 1, né? E assim, ok? Ainda você pode ter o ponto 3π sobre 2, aqui 3π sobre 2, pode ser identificado com um ponto, qual ponto? Com esse pontinho aqui. Bem natural essa identificação, correto? Né? E, aliás, ele vai realmente estar descrevendo o ângulo, né? Θ, tá? A gente pode ver como se fosse... Se eu pego qualquer um, deixa eu colocar isso aqui. Se eu pego qualquer um, esse tamanho aqui é o θ. Ó, vou colocar outra. Ó, vou colocar aqui. Essa distância daqui até aqui vale θ. Em tamanho mesmo, vale mesmo, né? Porque o tamanho do círculo é 2π, né? Se esse círculo tem tamanho 1, né? Ok? Então, o círculo realmente tem... Se o círculo tem raio 1, então, realmente, o círculo tem tamanho 2π. E, realmente, isso aqui, se isso vale θ, ok? Então, esse θ eu posso representar por um pontinho aqui, né? Por exemplo, aqui. Aí está. A imagem de θ vai ser esse aqui, tá? Ok? Então, dá para ver mesmo que você pode identificar o segmento 0 a 2π como se fosse o círculo unitário de raio 1, onde identifiquei o 0 como 2π, tá bom? Mas isso é feito via isso aqui, essa função aqui. Ok? Essa função, se você observa, é uma função contínua, tem inversa contínua, claro. Só que nesse pontinho não está, a função não é injetora, tá? Ok? Mas se a gente identifica 0 com 2π, a função fica bonitinha, tá bom? Então, quando o autor, né, dos textos diz, considere o círculo unitário, onde cada pontinho aqui vai representar, né, o ângulo θ, né? Θ aqui.
Aqui seria, esse ponto aqui facilmente identificaria com o ponto 0. Esse seria o ponto π sobre 2. Mas, na verdade, é o ponto 0, 1, né? A gente identifica esse ponto com o ponto π, mas, na verdade, ele é o ponto menos 1, 0. E esse ponto aqui, 3π sobre 2, mas, na verdade, esse ponto é o ponto 0 menos 1. E assim em diante, tá? Ok? Ficou claro essa identificação? Essa identificação é chave, é claro, é chave mesmo, tá? Veja, que agora estamos tratando com um objeto, essa linha preta aí, que a fronteira, o círculo, que não tem mais cara de uma coisa plana, tá? Não é uma retinha, não é uma reta, tá? Ok? E aqui surgem muitas coisas interessantes, tá? Por enquanto, vamos fazer o seguinte. Queremos saber como se comportam as órbitas de certa função. Vamos pegar uma função agora, tá? Esse aqui foi a nossa forma de identificar. Essa função aqui identificava isso, tá? Então, quando eu digo isso aqui, pode ser imaginar com segmentos, como identificar como com o segmento, identificando os extremos, eu estava dizendo isso aqui, tá? E todo autor, quando fala isso, está falando isso aqui, tá? Dessa mesma forma, você pode estender isso aqui, tá? Para funções, por exemplo, a esfera, né? A esfera. Uhum. Você pode conseguir, talvez, uma função, na verdade, não é possível uma função, cuja imagem seja a esfera, tá? Bom, isso é outra coisa, outro mundo, ok? Mas daqui a pouco a gente vai entrar nesses casos, tá? Então, deixa ele quietinho, ok? Nosso mundo aqui, por enquanto, é objeto de dimensão 1, dinâmica unidimensional por isso, tá? Então, salvado isso, então, todo esse papo que está falando aqui, considere o círculo esse aqui, ele pode ser imaginado como um segmento 0,2π identificando os seus extremos. Isso que eu quero dizer, tá? O autor pula essa parte porque acha que isso já é conhecido. Então, agora sim que a gente vai brincar ali. Então, denotaremos cada ponto, né? Um ponto em S1. Opa, em S1 pelo ângulo, tá? Pelo ângulo, ok? Pelo ângulo θ, tá bom? Ok? É isso que eu desenho aqui, tá? Cada pontinho do círculo é identificado por esse ângulo, tá? E que, na verdade, pode ser visto como se fosse um ponto de segmento 0,2π, tá bom? Ok. Ok. Uhum. Em radianos, né? Okay. Aí ele diz, né? De forma clássica, de forma estándar, tá? Ok. Agora, vamos considerar... Ah, tá. Aqui tem uma coisa curiosa, tá? Assim como acontecia quando a gente fez coordenadas polares, ok? Qualquer ponto, note que qualquer ponto em S1 qualquer ponto em S1 qualquer ponto θ, vamos colocar aqui, pode ser identificado com... vamos lá. O ponto, por exemplo, π, o ponto π, vai poder ser identificado com outro ponto. Qual?
Bom, é algo que nós sabemos, né? Esse ponto π, se você soma 2π, quer dizer, π mais 2π, vai dar 3π, né? Então, ponto π e 3π são a mesma coisa, tá? Vão ser identificados, tá bom? Então, deixa eu escrever assim. Então, o ponto θ pode ser identificado como ponto com θ mais 2π. Um múltiplo de π, né? Então, deixa eu colocar 2k vezes π. Isso. Ok? Onde, né? Para qualquer inteiro, k. Tá bom? Até aí, nada demais, tá? Ok. Agora, considere a função. Veja que agora eu vou considerar outra função, tá? Uma função agora, eu vou esquecer de como que fiz a identificação. Agora eu vou considerar uma função. Bom, eu usei a mesma letra f, vai ser uma função f do círculo S1 e vai para o círculo S1 também. Tá bom? Tá bom? Ok, agora vamos lá. Considera a função f, que vai do círculo S1, cujo domínio é o S1, e cuja imagem, o contradomínio, perdão, é o S1. Dado por. Qual vai ser a função? Uma função simples, tá? F de θ igual 2θ. Tá bom? Ok. Vamos entender um pouquinho, então, como que é essa função, ok? Ok. Então, ok. Agora, pense que já você está no círculo, tá? Só no círculo, tá bom? A nossa função, deixa eu apagar isso aqui. E apagamos. Opa, não sei o que aconteceu aí. Tá. Então, estamos no círculo. Essa função leva... O que ela faz, tá? Deixa eu fazer outro desenho agora. Tá? Estamos no círculo. Então, ele pega um ponto. Um ponto θ. Ok, aqui está o zero. Aqui está o ângulo θ. Qual é a imagem desse θ? A imagem desse θ é o dobro desse aí. F de θ. É isso. Tá bom? É o dobro 2 vezes θ. Tá bom? Simples assim, tá? Essa é a definição dessa função, tá? Ok? Alguma pergunta pode surgir na nossa mente agora, né? Veja, a nossa função, essa função f, né? Parte do S1, quer dizer, toma como elemento um elemento daqui do círculo e transforma em um ponto do círculo. Ok? Veja que não temos mais o domínio R, aqui R também não, tá? É S1 em S1. Ok? Não é mais, tá? Então, queremos analisar algumas coisas, tá? Essa função, aqui tem um comentário aqui que é necessário esclarecer. Lembrem que θ é a mesma coisa que θ mais 2 vezes k, né? Ok? Mas então, será que essa função, quando ele vale, por exemplo, outro inteiro, quando ela vale, por exemplo, θ mais 2π, notem que isso aqui é a mesma coisa, f de θ mais 2π, é a mesma coisa que esses dois, né? O θ mais 2π está identificado com θ, tá?
Mas usando a definição de f de θ mais 2π, seria o dobro de quem? De θ mais 2π. Olha aqui está dando. Qual é o valor que está dando, né? Bom, aqui está dando isso aqui, 2 vezes θ mais 4 vezes π. Ok? Mas o próprio f de θ, quanto que está dando? O f de θ está dando 2 vezes θ somente. Ok? Aqui, para quem já fez álgebra, em algum momento tem uma palavrinha bem álgebra matemática, tá? Não álgebra linear, né? Tem uma palavra que a gente usa, né? A função não está bem definida. Tem o que se chama classes de equivalência. Não sei se algum dia você fez, mas se não fez, não tem problema também, não. Veja, a função f, nesse ponto aqui, θ mais 2π e f de θ, em θ mesmo, deveriam dar o mesmo resultado, né? F de θ mais 2π e f de θ, aqui deu 2θ, aqui deu 2θ mais 4π. Estão dando o mesmo resultado? Sim ou não? Deveriam dar o mesmo resultado, né? Certo? Estão dando o mesmo resultado? Essa coisa é a mesma coisa que isso aqui? 2θ mais 4π é a mesma coisa que 2θ? E aí? São ou não? Isso, agora sim, eu encontrei uma resposta. Muito bem, Gustavo. Se você joga essas duas coisas aqui, cadê? O seu colega disse, né? Se você coloca isso aqui e isso aqui na circunferência, dá o mesmo valor, sim. É isso sim, tá? Nós já tínhamos dito assim, que um ângulo θ qualquer é identificado com θ mais 2 vezes κ. Vejam, esse aqui, a diferença entre as duas, dá o número 4 vezes π. Então, realmente são os mesmos, tá? Então, eu posso dizer que f de θ é a mesma coisa que o f de θ mais... Na verdade, 2π ou kπ também vai funcionar, tá? Ok? Ok? Então, está bem definido, tá? Quer dizer, escolher o ângulo θ dessa maneira, somente θ, ou escolher θ mais algum múltiplo 2k vezes π, não vai dar problema, tá? Isso não vai causar confusão, tá? Ok? Então, isso eu vou deixar aqui. Eu vou com muita calma aqui agora, porque... Okay? Note que a função está bem definida. Isso que a gente fala, tá? Essa é a palavra. Ok? Pois. F de... Θ vale isso, né? F de θ, se você escolher θ... Ainda, isso aqui não é o nosso objetivo ainda, tá? Isso aqui é começo, tá? Isso aqui, por definição, é 2 vezes θ, mais... Seria o dobro desse aqui também, né? Seria 4 vezes K e isso. Isso, 4 vezes Kπ. Que, afinal, é a mesma coisa, por definição, eu posso identificá-lo, está identificado com 2θ, tá? Não que seja igual, tá? No círculo, sim. No círculo vale, tá? No círculo vale que essa coisa é a mesma coisa que 2θ, ok? E, portanto, isso aqui é a mesma coisa que f de θ. Quer dizer, f em θ mais algum múltiplo, né? 2 vezes Kπ, continua sendo da mesma valor, então não tem problema, tá? Pronto, passado todas essas utilizas aí, a gente vai analisar agora a nossa função, tá? Ok? Queremos analisar a nossa função. Isso. Agora calculemos os pontos periódicos de F. Como que a gente calcula ponto periódico? Opa. Veja que agora não estamos tratando mais... Opa. Isso, para isso que a gente resolve, tá?
como que a gente calcula pontos periódicos? Digamos que eu quero calcular ponto de periódico de período n. Então, eu faço o seguinte, f elevado a n de x. Bom, só que a nossa letrinha aqui, nossa variável θ, tem que ser igual a θ. Então, essa é a maneira de calcular pontos periódicos de período n, tá? Ok? E aí, como resolvo isso? Bom, usa a definição, né? Mas só que quanto vale Fn de θ? Fn não é derivado, tá? É f de θ, f de θ, f de θ. Isso dá quanto? Aqui desse lado dá quanto? Seria f de θ composto com f de θ, né? Composto com f de θ. E assim várias vezes, né? N vezes. Isso. E aqui θ, né? Quanto vale isso? N vezes, né? N vezes isso. Quanto vale? Me respondam, por favor. E aí? Resposta? Vamos lá. 2 elevado a n vezes θ. Claro, porque esse aqui vai dar 2 vezes θ. Certo? Esse primeiro. Depois eu vou calcular outra vez f de 2 vezes θ. Então, vai dar o dobro desse aqui, né? Correto? O dobro desse aqui. Então, vai dar 2. Depois vai ser o dobro desse aqui. Ok? Vai ser 2. E assim em diante. Ok? N vezes, né? Então, e aqui deixa o θ mesmo, tá? Okay. E agora, o seu colega disse, 2 elevado a n vezes θ igual a θ. Ah, isso aí dá para resolver, correto? Uhum. Sim. Só que vamos para não deixar de lado algum θ, vamos fazer o seguinte, tá? Para não deixar de lado nenhum θ, porque isso aqui significaria θ, bom, aqui, se você vê essa equação, esse número é diferente de zero, ok? Então, θ, você põe, se θ é zero, resolve, ok? θ igual a zero, resolve, certo? θ igual a zero, resolve. Θ igual, não tem outro valor. Se a gente ver aqui, a única forma de resolver seria θ igual a zero, concorda? Mas θ também tem outra representação, tá? Ok? Se eu penso em θ somente como um único número, então aqui a única solução é θ igual a zero. Veja, aqui não tem outra forma de resolver. θ igual a zero. Ok? Porque se θ não for zero, se θ for diferente de zero, eu posso cancelar esse cara, cancelar aqui, teria 2 elevado a n igual a 1. Isso é falso. Então, a única forma de resolver isso aqui é θ igual a zero, né? Mas, o que a gente vai fazer? Para não estar esquecendo alguma solução, lembrem que essa coisa aqui é a mesma coisa que 2 vezes k π. Okay? Se a gente tenta resolver aqui, a única solução vai ser θ igual a zero. Pronto. E daqui, agora sim, a gente tem uma expressão um pouquinho melhor, tá bom? Cai um inteiro, tá? Então, não vou carregar isso aí, a gente já sabe que é um inteiro. Então, isso aqui, bom, isso aqui já todo mundo pode fazer, menos aqui, que fica igual. Eu tenho isso aqui, posso deixar em evidência θ. Deixa eu deixar em evidência o θ aqui. Θ. Olha só o que vamos ter. 2 elevado a n. Calma. Bom, aqui 2k π. E cai um inteiro, tá bom? Então, eu tenho
uma formulinha bonitinha. Vou copiar aqui. Então, isso aqui, esse carinha eu vou passar para cá. Aí está. Com K, qualquer inteiro. A priori, tá? K pode ser qualquer inteiro. Tá bom. Tá bom? Pergunta. Deu para entender isso aqui? Eu quis encontrar os pontos periódicos de período N. E para isso eu sempre resolvemos dessa maneira. Então a gente fez uma maneira interessante. Tarará. Teta tem que ter essa cara. Correto? Tranquilo? Tá, ok. Antes de continuar, espero que... tá, ok. Melhor assim, vou fazer assim. Teta igual. Então, quais são os valores de teta? O primeiro valor vai ser quando K vale zero. Esse é um valor, zero. Qual o próximo valor? Quando K vale 1, professor. Quando K vale 1, esse é o segundo valor, tá bom? Quando K vale 2, professor. Então, aqui seria 2. Porque fica meio estranho, né? 2 vezes 2, 4π, né? Aí. Isso. E assim vai, né? O próximo, professor. O próximo, esse aqui, quando esse aqui vale 3. Ok. Essa sequência aqui, será que é infinita? Nunca vai parar? Será que isso aqui não vai parar? Olha, 0, 2π sobre isso, 2, 4π sobre isso aqui, 6π sobre isso aqui. Será que essa coisa nunca para? Será que isso nunca para? Alguém tem uma ideia? E vamos tentar observar isso aqui, tá? Vamos fazer assim. E não deu para enxergar ainda. Eu vou fazer com muita calma, que as coisas começam a ficar muito interessantes aqui. Com muita calma, tá? Não preciso correr aqui. Ninguém está me cobrando. Ok? Ok. Então, se eu quero calcular os pontos periódicos de período 2, por exemplo, tá? Então, o que eu resolvi foi isso aqui, essa equação. Correto? E eu descobri que θ, então, é igual a quem? 2 vezes Kπ dividido por 2, não, deixa eu ver qual é o número. 2n menos 1. Ah, tá. 2 elevado a n. Só que n aqui, n aqui, n aqui, vale esse aqui, 2. Ok? N aqui vale 2. Então, 2 ao quadrado, opa, menos 1. Então, θ vale, deixa eu escrever de outra maneira, 2 vezes Kπ dividido por 4 menos 1, 3. Então, θ tem essa cara. Θ tem essa cara. Ok? Ok. Então, quais são os possíveis valores de θ? Θ vale... Ah, professor, vamos fazer. Quando K vale 0, quanto vale isso? Quanto vale θ? Quando K vale 0, θ vale 0. O próximo valor, quando K vale 1, então tenho 2K, desculpa, quando K vale 1, então dá 2π sobre 3. Concordam? Por favor, me acompanhe, tá? Porque daqui você vai ter umas deduções, não somente que servem para sistemas dinâmicos, senão para dinâmica complexa,
para variáveis complexas, cálculo complexo e álgebra ainda, tá? E outras coisas a mais, tá? O que mais? Continua. Quando K vale 2, então eu tenho, professor, o seguinte, quando K vale 2, tá? Dá 4π sobre 3. É isso. E quando K vale 2, né? Quando K vale 3, eu tenho 6π. Deixa eu ver se eu estou errando, tá certo? Quando K vale 3, 3 vezes 2 dá 6, sobre 3, é isso mesmo. Π. Tá bom? E aí? Isso aqui vai continuar infinitamente? Não vou parar nunca? O que você acha? Bom, se você observou, olha só, esse carinha aqui, esse aqui, quanto é? 6π sobre 3. Tirando aqui, esse carinha é 2π. Ah, esse cara é 2π. Uma hora chegou em 2π. É isso mesmo, Gustavo. A zero, tá? Ah, tá. Olha só que bonito. Já chegou, né? É isso aí. Então, a primeira solução é esse carinha aqui, zero, ok? Já sabemos como. 2π sobre 3. Cadê o 2π sobre 3? Quer dizer, a rodinha inteira você divide em 3 pedaços. Aqui está. 2π sobre 3, né? Esse círculo do tamanho 2π, você divide em 3 pedaços. 1, 2, 3, né? Então, esse aqui seria π sobre 3. Esse aqui, 2π sobre 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3. Ah, ok. É isso mesmo. Π sobre 3. Π sobre 3. Cadê o π sobre 3? Deixa eu fazer meu desenho bonitinho primeiro. Trocar tamanho. Aqui. Então, π sobre 3 é nada mais que dividir esse aqui, perdão, 2π, né? 2π sobre 3 é isso mesmo. 2π sobre 3, ok. Quer dizer, círculo inteiro dividido em 3 pedaços, né? E pego o primeiro. Não, isso, 2π sobre 3. Isso mesmo, né? Veja, 2π é o círculo inteiro. Ok? Isso. E então, esse seria... Esse seria o 2π sobre 3. Concordam? 2π sobre 3. Todo mundo de acordo? Esse é 2π sobre 3, correto? E esse aqui, o 4π sobre 3. Aqui está o zero. 2π sobre 3. 4π sobre 3. E depois, 6π sobre 3, que é o 2π. Certo? Fechou. Correto? Fechou bonitinho. Ok? Se você observar uma coisa legal, também tem uma coisa interessante. Esse aqui forma um triangulinho bonitinho. Bom, aqui não está simétrico, tá? Esse aqui, triângulo é bem bonito, tá? Não é assim de qualquer jeito, é equilátero, ok? Ok, deixa eu ver. Gustavo me perguntou, no caso, o 2π entra também? 2π é o zero, né? 2π é o zero. Né? Esse aqui é o 2π, tá bom? Então, os pontos periódicos de período 2, aqui, são aqueles, esse aqui, o zero, que também, se você pensa, é um ponto fixo, tá? Ele é um ponto fixo. Ok? E tem outra coisa mais. Vou continuando aqui. Algumas coisas interessantes aqui. Vamos fazer, tá? Ok. Quanto vale f de 2π sobre 3? Opa. Quanto vale f? F de zero, vamos começar. F de zero, quanto vale? Quanto é f de zero? Lembrando que
f é a função 2 vezes o ângulo. Então, f de 0 vai dar 0. Realmente, é um ponto fixo. Então, f de 0 é 0. E f2 de 0 também é 0. Tá? Agora, quanto vale f de 2π sobre 3? Quanto vale f de 2π sobre 3? Quanto vale f de 2π sobre 3? Se você pensa, é o dobro disso aqui. 4π sobre 3. Ah, que bonito. Ok? 4π sobre 3. É isso aí. O que aconteceu? Então, a imagem, deixa eu desenhar aqui de outra cor. A imagem desse ponto aqui, ele foi parar aqui. Ok? E o que acontece se eu calculo f de 4π sobre 3? Vamos colocar aqui. F de 4π sobre 3. Opa, tá ruim. Eu tenho uma caneta, mas não costumo ainda. Deixa eu ver se vou usar essa caneta. Então, f de 4π sobre 3. Deixa eu ver se está aqui a minha caneta. Isso, f de 4π sobre 3. É o dobro disso aí. Então, seria 8. Por favor, me ajuda. 8π sobre 3. Está desproporcional ainda. Então, 8π sobre 3, né? Só que 8π sobre 3, professor, está me estranho. Eu posso transformar esse 8π sobre 3 da seguinte forma. Vamos tirar meu quadro aqui. Isso aqui é a mesma coisa se você pensa. É 6π mais 2π, né? Tudo sobre 3. E se você pensa direitinho, 6π sobre 3 é 2π mais 2π sobre 3. Aham. E ainda posso brincar um pouco. Isso aqui nada mais é, como aqui tem 2π, isso aqui é 2π sobre 3. Ótimo. Ok, o que eu ganhei? A imagem de 4π sobre 3 é 2π sobre 3. Ah, que legal. Eles dois estão brincando sozinhos. A imagem 2π sobre 3 é esse aqui. Mas a imagem de 4π sobre 3 é esse aqui, 2π sobre 3. E por isso, né? Se a imagem 2π sobre 3, 4π sobre 3. E a imagem dele, 2π sobre 3. É por isso que F2, a imagem segunda de 2π sobre 3, vai ser primeiro esse e depois esse. Quer dizer, realmente, esse ponto periódico do período 2. E a imagem desse aqui é esse e depois passa para cá de novo. Ok? A imagem desse aqui vem para cá e depois vem para cá. Por isso que é um ponto periódico de período 2. Esse também. Ele vem aqui e depois vem aqui. Isso é o que está acontecendo, tá? Isso eu fiz um exemplo com F2, né? Para calcular os pontos periódicos de período 2, tá? Ok. Agora, de forma geral, os pontos periódicos de período N, o que vai acontecer? Isso vai 0, olha, 2π, 4π. Em algum momento, esse aqui são números inteiros, tá? E 2n menos 1 é um inteiro, tá bom? Esse aqui é um inteiro. Esse aqui está fixado, né? Em algum momento, esse carinha aqui pode chegar a ser 2n menos 1. Tá? Ele pode chegar a ser 2n menos 1. Perdão, melhor. Esse aqui pode ser 2n menos 1. Esse aqui pode ser 2n menos 1. Tá? Veja o que acontece. Deixa eu colocar aqui. Estou avançando, né? Aqui tinha, melhor assim. 1. Quando K vale 1, aqui está. Quando K vale 2, quando K vale 3, quando K vale agora, se você coloca, em vez de K, 2n menos 1, o que acontece? Esse aqui cancela com esse aqui e fica aqui 2π, vira 0, né? Esse pontinho aqui é o 0. Esse aqui é o 0, tá? Quer dizer, antes dele, eu tenho, bom, o número antes dele é, então, n menos 1, tiro. Eu tenho isso. Opa. Antes dele eu tenho isso. Perdão, deixa eu ver.
um número antes dele. Dois n menos 2, né? Isso, 2n menos 2. Isso, 2n menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Isso, menos 2. Isso. Esse aqui some, né? Ok? Esse aqui já é o aqui igual a zero, tá? Esse aqui, o último aqui, é o zero, tá? Então, essas as soluções, quantos ângulos, perdão, quantos pontos periódicos de período n eu tenho? Tenho esse também, esse também, esse também, esse também. Esse já não conta porque esse é exatamente esse cara. Então, eu tenho todos esses números, certo? Como pontos periódicos, né? Ok? O próximo, claro, se você pensa, esse aqui já é zero. O próximo seria quando isso aqui vale 1. Então, aqui teria 1. E esse aqui já é esse cara aqui, tá? Isso. Então, assim, temos 2n menos 1, né? 2n menos 1 pontos periódicos de período n. Tá bom? Todos esses pontos, e aqui né, tem quantos pontos periódicos de período eu tenho? Eu tenho 3. 1, 2, 3, né? Que era assim, né? 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. É isso, tá bom? Ok? Quando se trata o caso n, digamos, quando eu tivesse 3 ou 4, né? Vou colocar 3. Não vai ser difícil visualizar. Deixa eu colocar aqui. Quando eu tenha, para o caso, se eu quero calcular os pontos periódicos de f, pontos periódicos de ordem 3, né? Pontos periódicos de ordem 3, né? Eu teria 2 elevado a ao cubo menos 1 pontos periódicos. E quantos são esses? 8 menos 1. 8 menos 1, 7. 7 pontos periódicos, tá? O zero é o primeiro. E aí, o que vai acontecer? Eu vou dividir meu círculo de forma simétrica em 7 pedaços. Eu vou ter bom, em português não sei como se chama agora, mas em espanhol é heptágono, né? De 7 lados. Um polígono de 7 lados, tudo bonitinho. Então, eu teria 1, 2, digamos aqui, 3, 4, 5, 6, deixa eu ver. Opa. 1, opa. 2, 3. Mas seria um polígono bonitinho, regular, tá? Não do jeito que eu estou fazendo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Mais um aqui. 6 e 7. Tá bom? Isso, obrigado. Tá em um heptágono, tá? 7 lados, tudo bonitinho. Isso também, por pura, vamos chamar assim, por pura coincidência, a matemática tem coisas legais, em números complexos, um dia você vai falar de números complexos, tá? Esses pontinhos aqui são as raízes da unidade. Quer dizer, são as raízes, as soluções de uma equação que seria assim, né? X ao cubo igual a 1. Em números complexos, em números reais, a única solução aqui é x igual a 1, tá? Mas em números complexos aqui eu tenho 7 raízes, ok? Isso que são, e pode ser representado em pontos no plano. Isso que se chama 7 raízes da unidade, tá? Mas deixa isso para lá, isso corresponde a números complexos, tá? E se você vê isso no comentário,
no livro do Devine, é isso que ele está falando, tá? Ok? Mas esse não é o foco. Esse não é o foco por enquanto, tá? Eles estão bem distribuidinhos, bonitinhos, separados à mesma distância, tá bom? E é claro que quanto mais você exigir, se você perguntar quantos pontos periódicos de período 10, por exemplo, eu tenho, quantos pontos periódicos de período 10 eu tenho? Ah, então a fórmula é 2 elevado a 10, olha que numerão, 10 menos 1. Quanto vale isso? Quanto que vale isso? 2 elevado a 10 menos 1 é um número gigante. Certo? Esse número é gigante. 2 elevado a 10 é grandaço. Opa, meu 24. Ah, tá. Nossa, muito bem. Obrigado aí, Gustavo. Ok? Quer dizer, eu já não vou conseguir desenhar aqui o meu circulinho, dividir em 1023 pedacinhos. Ok? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses pontos periódicos estão cada vez, vejam, mais perto um do outro. O que vai acontecer, né? Os pontos periódicos, existem pontos periódicos? Sim, professor, existem pontos periódicos. E os pontos periódicos que vão acontecer? Todos vão, 1023, imagina desenhar isso. Eu nunca vou acabar, né? 1023, imagina. Os pontos periódicos estão cada vez mais próximos. Por quê? Porque tem que dividir o círculo em 1023 pedaços, né? Tá bom? Tá. Então, tem um monte de pontos periódicos, tá? Quanto n for maior, por exemplo, n igual a 1000, por exemplo, isso aqui fica já bem, os pontos periódicos ficam bem perto um do outro, tá? Fica muito bem perto um do outro, tá? Ok? E agora, tem uma coisa que a gente pode dizer, tá? E eu preciso dizer o seguinte, tá? Quantos pontos periódicos, então, tem? Só para perguntar. Quantos pontos periódicos tem? Quantos pontos periódicos tem a nossa função? Quantos pontos periódicos tem essa função? Essa funçãozinha aqui. Cadê? Essa aqui. Quantos pontos periódicos tem? Quantos pontos periódicos tem? Ela tem 2 elevado a n menos 1 pontos periódicos de período n, tá? Tá, deixa eu escrever então assim, né? Temos 2n a menos 1 pontos periódicos de período n. Mas eu perguntei, de forma geral, quantos pontos periódicos tem, tá? Quantos pontos periódicos? Quer dizer, quantos pontos periódicos de período 1, de 2, 3, 4? Quer dizer, todos os pontos periódicos. Quantos são? Pode falar. Quantos pontos periódicos ele tem? É um somatório. É um somatório, mas vai ser infinito, né? Por quê? O conjunto de todos os pontos periódicos, vamos colocar assim, o conjunto, melhor, primeiro isto, o conjunto de todos os pontos periódicos, assim, a gente vai denotar assim, pontos periódicos da função f, ok? Tem esse aqui, são conjuntos de pontos θ, tais que θ é periódico, só isso. Θ. Ó. Ok? Tá bom? Esse conjunto vai ser infinito. Por quê? Se n vai para infinito, isso vai para onde? Vai para infinito, tá? Mas tem uma coisa, né? Pontos periódicos período n, eu sei quanto tem, tá? Ok?
Pontos periódicos de período 2, eu sei quanto tem. Pontos periódicos de período 3, eu já sei quanto tem. Não passa disso. Eu sei exatamente. Mas quantos pontos periódicos, né? Somente pontos periódicos, de forma geral. Ah, e tem infinito, tá? Ok? Então, deixa eu escrever, talvez assim. Assim. Infinito, né? A gente está acostumado já com cálculo também. Então, os pontos periódicos, né? Tá, deixa eu escrever aqui. Esse é o conjunto de pontos periódicos, período, qualquer período, tá? Então, deixa eu escrever agora outra anotação que a gente vai usar muito, né? O conjunto de pontos periódicos, assim, o conjunto de pontos periódicos, de período, agora, de período N, a gente denota dessa maneira, tá? O conjunto de pontos periódicos de período N, a gente denota dessa maneira, deixa eu ver. Ok, pontos periódicos de período assim, de período N. Depende do texto, muitos textos vão colocar de maneira. Período N, esse conjunto aqui, tal que θ é periódico de período N, tá? Tal que θ faz o seguinte. Tal que θ satisfaz o seguinte. Já que vai ser periódico, então ele é assim, de período N, θ igual a θ. Esse conjunto tem, esse se tem, esse aqui tem essa quantidade de elementos. Tá bom? E o conjunto de todos os pontos periódicos é isso aqui, tá bom? Bom, agora vem uma coisa interessante, tá? Já estamos acabando nossa aula, mas por primeira vez estamos vendo a existência de pontos periódicos infinitos, tá? Em sistemas dinâmicos, a gente tenta saber assim, quais são os pontos que a órbita, né, dos pontos, tá? Então, o que a gente está descobrindo aqui? A gente está descobrindo aqui, por exemplo, esse pontinho mexe para cá, mexe para cá, mexe para cá, mexe para lá, ok? E o comportamento dos outros, como que é? Bom, se você observa, na verdade, talvez pegando pontos periódicos período N, ou 3, por exemplo, tem mais pontos periódicos, tá? Aqui ponto periódico, aqui ponto periódico, tá? Aqui, por aqui deve ter outros pontos periódicos, mas não de período 2, claro, de outro período, tá? Bom, observamos também que o conjunto, esse conjunto aqui, veja, esse conjunto é um conjunto dos pontos que estão em EC1, tá? Deixa eu colocar aqui para que fique claro. São pontos de EC1, tá bom? Onde são isso aqui. Esse conjunto, eu digo uma palavra, tá? Talvez a gente vai falar assim depois na aula que vem. É denso. Tem esse 1. Ah, professor, o que significa isso aí, denso? O que significa denso? Que um conjunto de pontos é denso. A definição, eu adiei, né? Depois das últimas aulas, eu queria colocar muita definição, isso que fica meio estranho. O que significa um conjunto denso dentro de outro conjunto? Eu vou falar em palavras, mas na aula que vem a gente vai demonstrar isso aí, tá bom? E vai ser muito importante. Um exemplo de um conjunto denso, por exemplo, tá? Vou colocar aqui bem rapidinho. Um exemplo de um conjunto denso é o conjunto dos números racionais. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, o intervalo. Vamos pensar com o intervalo 0, 1. Você sabe que são números racionais? Eu sei que você sabe, tá? São aqueles que você pode escrever como uma fração, por exemplo, assim, né? 1 sobre 2, ok? E para você não é difícil enxergar que dentro de 0 e 1 existe infinitos pontos racionais. Existe, né? Um monte de frações aqui, qualquer pontinho aqui escrito como fração.
E mais ainda, por mais que você imagine um intervalo qualquer, imagina um intervalo qualquer, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Imagine um intervalo qualquer, digamos esse aqui, opa. Aí, esse intervalo. Eu digo que nesse intervalo existe pelo menos um racional, ok? Em qualquer intervalo que você imaginar da reta real, sempre vai existir um número racional. Sempre. Esse é o conceito de conjunto denso. O que é um conjunto denso? Para qualquer intervalo que você imaginar, lá você vai encontrar um elemento daquele conjunto. Por exemplo, eu encontro aqui um número racional. Esse aqui são um número racional, notação do número racional. Tá? Em qualquer conjunto que eu imaginar, qualquer intervalo aberto que imaginar, sempre eu vou encontrar o número racional. Então, o que a gente está dizendo? Para o nosso teorema, para nossa matéria aqui, estamos dizendo assim, aqui está o seu círculo, né? Aqui está o círculo. Para qualquer intervalo que você imaginar no círculo, bom, agora intervalo significa assim, né? Para qualquer intervalo que você imaginar, sempre tem um elemento, quer dizer, um elemento, um ponto periódico, tá? Aqui está nosso conjunto de pontos periódicos de F. Sempre tem um pontinho aqui. Ok? Tá bom? Sempre, em qualquer intervalinho que você imaginar, você sempre vai achar um pontinho periódico aqui. Ok? Sempre. Bom, eu vou explicar isso com mais calma na hora que vem, tá bom? E definir o que se chama um conjunto denso. Ok? Isso vai corresponder depois a algo que a gente quer no futuro, né? Saber como que são os conjuntos que se comportam, entre aspas, bem, né? E vejam que isso aqui aconteceu com uma função muito simples, tá? A função f igual 2θ, né? Ok? Entre aspas, é uma função bem simples, mas quando a gente considera essa função dentro do círculo, a gente descobre algumas maravilhas aí, ok? E não é a primeira, vai ter mais casos assim, tá? Ok? Conseguimos descobrir como os pontos periódicos, tá? E mesmo assim, e vamos ter alguns casos interessantes, tá? Vai ter pontos que não são periódicos, mas a imagem dele vai se passear por todo lugar. Isso vai ser muito interessante, tá? Ok? Isso a gente vai ver depois, tá bom? Isso a gente deixa para a aula que vem. Vou parar aqui. Se você tem alguma pergunta, pode fazer algum comentário, faça, por favor. Eu só vou parar a gravação, tá bom?